Renascimento, a gente já comentou sobre esse processo, né? Um processo de grande importância para a Europa, porque marca uma transição muito importante, não apenas no sentido artístico, né? Porque muitas vezes é colocado à tona o Renascimento como um movimento estritamente artístico, né? Quando se destaca ali o Da Vinci, o Michelangelo e todo mundo ali. Então, muitas vezes atribui-se muito o aspecto artístico do Renascimento. Mas o Renascimento ele implicou, para além da mudança, né? Para além das transformações no que se refere às técnicas artísticas, mas uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, né? Que vem com as obras renascentistas que estão ali incrustadas dentro dessas obras, seja nas suas obras de arte, de pinturas, de esculturas, mas também nos livros produzidos naquele momento. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Então, pessoal, o Renascimento, como eu falei, ele implica essa mudança de mentalidade. E que mudança de mentalidade é essa? É só a gente lembrar da filosofia cristã, né, da patrística, da escolástica, né, do Tomás de Aquino, do Alberto Magno, do Agostinho de Hipona. São alguns desses filósofos, desses teólogos, que pensaram ali durante a Idade Média a relação do ser humano com o mundo, a relação do ser humano com Deus, a relação entre a filosofia e a fé, entre a razão e a fé. E aí criou-se ali, né, durante a Idade Média, todo um paradigma que passou a ser questionado, né, com o desenvolvimento do Renascimento. Então, o Renascimento ele marca essa mudança de mentalidade, de uma mentalidade mais teológica, né, mais teocêntrica, que é aquela mentalidade medieval que foi estimulada e pensada pelos filósofos da filosofia cristã, e agora uma mentalidade mais voltada ao homem, ao ser humano, ao humanismo. Então, por isso que é importante entender o Renascimento como esse movimento que marca essa mudança. Então, como eu falei, durante a Idade Média, o que a gente tem é um controle da igreja e uma visão muito teocêntrica de todas as coisas. Isso, como a gente já viu, até mesmo nas correntes filosóficas que surgem ao longo da Idade Média. Então, a patrística e a escolástica são exemplos dessa filosofia baseada nesse modo de vida teocêntrico, nessa visão teocêntrica do mundo. E o que é o teocentrismo? É a concepção de Deus como o centro de todas as questões, né, de todas as coisas. Então, todas as explicações, todas as reflexões, elas giram em torno da ideia de Deus, e Deus é a fonte de explicação e verdade para todas as coisas, como era percebida, né, como a gente já falou, na filosofia cristã medieval, tá? Então essa visão ela foi mudando de acordo com as transformações que vão ocorrendo a partir do século XI, do século XII, as mudanças políticas, econômicas, né, comerciais da Europa, uma mudança também na sociedade, a forma como essa sociedade passa a dialogar, as influências que vêm de outros locais da Europa. Então, o século XII, o século XIII, ele é marcado, né, por uma série de transformações políticas históricas, de maneira geral, que contribuíram para essa mudança, essa transformação nessa mentalidade. É importante também destacar, pessoal, que aqui não é todo mundo, né, que nós estamos falando de uma visão muito específica, que é a dos renascentistas, e claro que vão influenciar muitas pessoas, mas ainda não é uma visão, não é uma mudança total, né? Todo mundo, de repente todo mundo mudou a forma de ver o mundo, não é, tá? A gente está falando que os renascentistas eles vão trazer justamente essa transformação, essa mudança, uma nova perspectiva de se perceber as coisas. Então, os renascentistas buscaram o quê? A valorização do ser humano, né? Que era colocado de forma mais secundária nessas investigações, nessas reflexões sobre a realidade. O Renascimento ele vai buscar inspiração lá na Antiguidade Clássica, tanto no sentido da filosofia, né, da filosofia clássica que vai trazer à tona, por exemplo, Sócrates, né, Sócrates que foi um grande defensor da compreensão do ser humano como sendo o objetivo, né, o objeto do estudo da filosofia também, né, já que Sócrates defendia o aperfeiçoamento humano, defendia o conhecimento, né, do ser humano e das questões humanas. Então esses renascentistas eles foram
ser influenciados por isso, também pela estética, né? Como a gente já falou, os renascentistas produziram várias obras de arte, que essas obras de arte encarnam ali a sua filosofia, mas também trazem uma série de elementos técnicos, elementos estéticos, que remontam a essa antiguidade clássica. Daí o próprio nome Renascimento, pessoal. Então, a ideia de renascimento é aquela ideia de renascer, de trazer de volta algo, né, que havia sido, que estava morto, entre aspas, né? Renascimento. Renascer. Então, quer dizer, essa ideia de renascimento é justamente essa volta, esse retorno dessa filosofia clássica, dessas obras essas obras de arte clássica, essa estética clássica que vem a aparecer nesse renascimento. Nunca é demais lembrar que, apesar de o nome ser renascimento, é claro que eles não vão renascer essa cultura, né? Eles vão produzir algo novo, mais inspirados nessa antiguidade clássica. Então, a definição aqui de renascimento seria mais ou menos aí a ideia, né? O período da história europeia entre os séculos XIV e o século XVI, marcado por profundas mudanças econômicas, culturais e científicas, principalmente culturais e científicas, né? Já que, de certa forma, o renascimento é que vai aí dar um impulso, né, que vai levar ao surgimento das ciências ao longo aí dos séculos XVII, XVIII e XIX. Então, o Renascimento ele compõe toda essa transformação, é uma mudança bem profunda de mentalidade. O desenvolvimento no campo científico, né, principalmente, ele traz uma série de questões novas para a filosofia. E quando a gente fala científico, a gente está falando também de filosofia, tá, pessoal? Até porque nem existia uma ciência como nós conhecemos, né? O que existia era a filosofia, e a filosofia é que deu origem, né, às demais ciências. Então, o desenvolvimento no campo científico levou o ser humano a refletir sobre sobre a sua capacidade de conhecer a realidade, né? Conhecer a realidade, conhecer a sua vida, né? Então vai passar a investigar a vida humana e também entender a sociedade, as formas de organização, as formas de estabelecimento político, né? Por exemplo, o caso de Maquiavel. Maquiavel vai entender a organização política da sociedade, vai buscar investigar sobre essas questões. Então, por isso que a gente está falando que é uma mudança de mentalidade. Então, esses renascentistas vão trazer à tona uma série de novas questões que até então, né, estavam ali, de certa forma, em segundo plano, né, e aí passam a se tornar o centro dessas reflexões. Tá? Então aqui a gente vai ter o humanismo como resultado, né, como centro desse renascimento. Então, o renascimento ele gira em torno dessa compreensão que é o humanismo. E o humanismo ele vem justamente como uma oposição, de certa forma, né, à filosofia cristã. Por quê? Porque o humanismo coloca no centro da reflexão o ser humano, né, e valorizando esse ser humano. A valorização do ser humano pode ser encontrada em diversas obras como as obras do Shakespeare, Hamlet, por exemplo, ou a criação de Adão, ou o homem vitruviano, ou, enfim, tantas outras obras nas quais o ser humano ele é exaltado, né, como o centro aí desse novo modo de pensar, né? Então, por que se fazia oposição? Por que o humanismo ele faz oposição então a essa filosofia cristã? Porque na filosofia cristã, olha aí, né, o corpo não era objeto de pesquisa, né? Para os teólogos, aí está errado, mas para os teólogos e filósofos cristãos, o ser humano deveria dedicar-se à salvação da alma, abandonando a vida corporal ou carnal, ao concentrar-se nas coisas espirituais, né? Em prejuízo, em detrimento dos assuntos mundanos, dos assuntos do mundo, né? Então, quer dizer, na filosofia cristã, o centro da investigação é a salvação, a alma, né? A vida espiritual, a relação com Deus. E os humanistas eles vão questionar justamente isso, né? Eles vão propor a investigação do ser humano, do corpo, o ser humano como ser que passa a ser investigado e ser entendido. Só para você ter noção, por exemplo, aqui a gente vai ter, por exemplo, o estudo de anatomia, né? A compreensão do corpo humano, simetria, órgãos, formato dos ossos, do músculo. Então, aí você vai ter uma investigação também sobre o corpo humano. Não que isso não tivesse ocorrido antes, mas agora isso passa a se tornar um centro, né, de valorização.
Então o humanismo ele pode ser definido o quê? Como um movimento literário, filosófico e artístico, porque você vai ter também, né, como eu falei, nas obras de arte, essas compreensões elas aparecem de forma clara. Então, artístico que buscou ressaltar o valor, a dignidade, a razão e a liberdade do ser humano. Então, olha só, o ser humano aí valorizado nas suas mais diversas, seus mais diversos aspectos, né? Então, por isso que o humanismo ele é chamado, né, ele é considerado um movimento antropocêntrico. Por que antropocêntrico? Porque o centro das questões aí é o ser humano, né? Então, no grego, anthropos quer dizer homem, né, ser humano, e centrismo aí da ideia de colocar no centro. Então, o humanismo ele coloca justamente o ser humano como centro dessas questões, como o objeto a ser compreendido, a ser entendido, né? Então tá aí, né, o ser humano como centro do universo, né? E isso, claro, obviamente é uma crítica, né, direta ao teocentrismo, né? Então aquela ideia de a explicação e toda a reflexão girar em torno, né, da ideia e das concepções de Deus, agora se voltava-se essa concepção para o ser humano, né, que além de Deus, né, claro, o ser humano ele teria também a capacidade de compreender e agir, né, dentro dessa realidade. Então, até gosto de levantar essa questão que é o fato desses artistas, desses filósofos, pensarem o ser humano como centro das questões, não significa que eles neguem a existência de Deus ou que eles não sejam cristãos. Muitos deles eram cristãos. Mas o que eles colocam aqui é a investigação do ser humano, né? O ser humano como sendo capaz também, né? Não apenas Deus, mas o ser humano também capaz de explicar e entender a realidade, o mundo e a natureza. Então, basicamente é isso. Por isso que é importante entender que o antropocentrismo não é o mesmo que ateísmo, tá? O antropocentrismo não nega a existência de Deus, coloca o ser humano como centro da investigação e das compreensões aí da realidade, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó. Aqui eu trouxe o homem vitruviano, né, que é uma análise de anatomia, né, de proporcionalidade. O Da Vinci tentou estabelecer aí vamos dizer assim, uma simetria matemática, toda uma análise matemática do corpo humano, né, de medições, de proporcionalidade, tentando estabelecer aí esse estudo, né, anatômico a partir de um ideal aí, uma linguagem mais precisa, que seria a matemática. Aqui a criação de Adão, já havia falado dela antes, né, lá na aula de história, mas aí só para a gente lembrar, né, também aqui um exemplo dessa ideia teocêntrica, né, do homem como o centro das coisas, né, o ser humano figurando em diversos pontos dessas obras. Já expliquei, né, então quer dizer, você tem aqui o Adão, né, a criação de Adão, Adão, de certa forma, aqui tomando aqui o toque, né, de Deus. Você vê aqui que todos os personagens são seres humanos. Aqui, né, eu já falei que interpreta-se, né, como sendo a representação de um cérebro humano, né, visto de forma distante. Então, quer dizer, há uma série de aspectos do pensamento humano e enfim, da fisionomia humana que aparecem nas obras dos renascentistas, né, de forma às vezes óbvia, às vezes não, mas estão lá presentes, trazendo à tona esses ideais, tá bom? Os primeiros humanistas. Pessoal, o humanismo, né, ele é um movimento, né, que vai se desenvolvendo e que toma forma, né, cada vez mais clara ao longo dos séculos XIV, XV principalmente, e tem ali, de certa forma, seu ápice, né, entre o 15 e o 16, né? Mas os especialistas, né, os estudiosos da filosofia humanista buscam, né, a origem desse humanismo e, de certa forma, o pai do humanismo, né, como é considerado, ele surge aí no século XIV, né, que é o Francesco Petrarca, né? Então, o Petrarca seria aí considerado pelos especialistas aquele que dá início, né, ao movimento humanista lá na Europa,
do século XIV, né? O Francisco Petrarca, ele foi um poeta, né? Então ele escreveu principalmente os sonetos dele, que se tornaram mais conhecidos, né? Mas o Petrarca, ele teve, né, grande participação intelectual, né? Teve uma trajetória intelectual bastante, dizer assim, né, desenvolvida. Então, o Petrarca, ele é considerado o primeiro humanista porque o Petrarca, ele propôs, né, uma mudança de foco na filosofia, né, e questionou tanto a filosofia grega, né, como também a filosofia cristã, na medida em que se perdiam, entre aspas, né, se perdiam analisando coisas das mais diversas, sem muitas vezes se preocupar com um elemento central da filosofia e que, na sua perspectiva, deveria ser o ser humano, né? O homem como centro da própria filosofia. Então, na perspectiva dele, em vez de tentar entender o mundo e a natureza, primeiramente era preciso entender o próprio homem, né? o próprio ser humano, já que é ele que busca conhecer essa natureza, né? O Petrarca, ele diria o quê, né? Eu, com efeito, me pergunto para que serve conhecer a natureza das feras, dos pássaros, dos peixes e das serpentes, mas ignorar ou não procurar conhecer a natureza do homem, porque nascemos, de onde viemos, para onde vamos, né? Eram questões que, na perspectiva do Petrarca, né, deveriam ser o centro dessa filosofia. Se a gente pensa, por exemplo, na filosofia pré-socrática, lá do século VI, do século VII, do século VIII a.C., a gente vai ver uma filosofia muito preocupada com a natureza, né, com a origem do universo e de todas as coisas, né, qual era o princípio de todas as coisas, né, e aí tem aqueles vários lá, né, Tales dizia que o princípio de todas as coisas era água, e aí o Demócrito dizia que era o átomo e tal. Então, cada filósofo grego lá do período antigo, eles buscaram compreender, né, essa natureza, né, de onde ela vinha, do que ela era formada e por aí vai, né? E aí que, se a gente pensar o desenvolvimento da ciência, né, assim, claro que ainda não existe a ciência como nós conhecemos, mas o desenvolvimento dessa busca, né, de entender os animais, as plantas, os seres e tal, a pergunta do Petrarca, ela era muito pertinente, né? Então, para que conhecer tudo isso quando não se conhece o ser humano, né? Por que nascemos, qual é o sentido da vida, de onde foi que viemos e para onde nós vamos, né? Então, na perspectiva dele, esse devia ser o questionamento central, né, da filosofia, da sua filosofia, no caso da filosofia humanista. Claramente, pessoal, está aí definitivamente demonstrada a influência do pensamento de Sócrates na filosofia humanista. E aí a gente volta, né, naquela característica do humanismo, né, na verdade na característica do Renascimento, que é o retorno às obras clássicas, à filosofia clássica, né? E Sócrates é considerado aí o grande clássico da filosofia na medida em que ele estabeleceu justamente essa divisão, né? A mesma coisa que o Petrarca está trazendo à tona agora foi o que o Sócrates também trouxe lá na sua época, né? Que era a filosofia devia se ocupar primeiramente do ser humano para depois se ocupar das coisas, né? A máxima conhece-te a ti mesmo, né? Do Sócrates, não, quer dizer, não é do Sócrates, essa frase, para quem não sabe, estava lá na entrada, lá na fachada do templo de Apolo, em Delfos, e aí o Sócrates, ele vai, né, absorver essa máxima, né, essa frase, e tornar ela centro da sua filosofia. Então, essa ideia de conhece-te a ti mesmo era a ideia central do pensamento socrático, e o Sócrates coloca, né, traz o ser humano para o centro da filosofia lá na antiguidade, né, no período clássico, e o Petrarca, ele vai absorver essa influência do Sócrates e também reforçar essa ideia de que era preciso colocar o ser humano como centro, né? E aí, por que ele está falando isso? Porque se a gente pensa lá na filosofia
cristã, né, na escolástica, na patrística, a gente vai ver que o homem foi né, deixado de lado, e a filosofia ela vai centrar sua investigação na questão mesmo de Deus, né, da existência de Deus, a provar a essência de Deus e por aí vai. Então o Petrarca ele vem trazer justamente isso, né, de colocar o homem agora como centro. Então para ele não adiantava, né, o que os gregos questionaram lá na antiguidade, tentando entender a natureza, a sua origem, a sua composição, e também não adiantava a especulação metafísica, né, dos escolásticos, né, entender a natureza de Deus, comprovar a sua existência por meio da razão na sua concepção, na concepção do Petrarca. Isso eram especulações metafísicas, né, quer dizer, estão muito além daquilo que realmente existe, e na sua percepção, né, de certa forma, não tinha utilidade, já que não colocava o ser humano, né, como centro dessas questões. E aí, novamente, os humanistas são esses justamente que vão propor, né, que vão trazer o ser humano para o centro dessas questões filosóficas, das questões artísticas. Tá? Então, o que ele entendia, né, na perspectiva do Petrarca, a educação de maneira geral e, claro, a filosofia, ela tinha que se apoiar, né, naquela perspectiva clássica, e aí o exemplo disso é Sócrates, né, e ter como objetivo o desenvolvimento das capacidades intelectuais humanas. Quer dizer, a ideia dele, a perspectiva dele, era de que essa educação clássica ela permitisse, né, esse desenvolvimento intelectual desses seres humanos. Quer dizer, a lógica por trás desse pensamento é justamente colocar esse ser humano como centro, né, dessa nova perspectiva. E aí, claro, né, o Petrarca, pessoal, ele foi o primeiro? Foi. Mas ele foi o único? Não. Né? Você vai ter vários humanistas que vão ser influenciados por filósofos diferentes. Então, se a gente pensa que o Petrarca, ele foi influenciado aqui pelo Sócrates, né? Principalmente pelo Sócrates. Mas se você for analisar os demais, né, os que vão surgindo depois, o Montaigne e outros, vão trazer justamente a influência de outros pensadores, como Platão, Aristóteles, né, que foram importantes no desenvolvimento desse pensamento humanista, vão até mesmo na filosofia mais antiga, né, os epicuristas, né, os helenistas e por aí vai. Então, quer dizer, os humanistas eles vão simplesmente reproduzir aquilo que foi feito lá atrás pelos filósofos da Grécia clássica? Não, pessoal, né? Era impossível para eles reproduzir exatamente como os gregos fizeram lá atrás. Então, o que vai acontecer é que esses humanistas eles vão retomar, vão polemizar, porque eles vão refletir sobre as questões desses filósofos e a sua filosofia de maneira geral, e vão reelaborar esse pensamento que havia sido produzido lá no mundo antigo, né? E vão reelaborar por quê? Porque agora é uma realidade diferenciada. Então, eles não vão simplesmente pegar o que estava lá no passado e tentar reproduzir no período em que eles viveram, mas eles pegaram esse conhecimento para tentar entender o período que eles viveram a partir desse novo olhar, né? E aí passam então a reelaborar esse pensamento clássico. Quer dizer, então é uma influência, mas não é uma cópia, né? É uma influência que passa a ser reelaborada de acordo com a realidade na qual esses humanistas estavam inseridos. Então aqui eu tenho uma imagem do Petrarca, né? De mais ou menos aí como é que o Petrarca era. Tenho uma imagem, né, do templo de Apolo e a inscrição em grego, mas aí a tradução ali embaixo, conhece-te a ti mesmo, né, que justamente essa se tornou o centro, né, da filosofia socrática, essa ideia de que o homem deve buscar conhecer a si mesmo. E por último aqui uma citação pequena aqui do Petrarca, né, para a gente entender como é que o Petrarca entendia, né, como ele pensava o homem como o centro, né, dessas questões. Então ele coloca aí, 5 dos grandes maiores inimigos da humanidade
estão dentro de nós mesmos: a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho. Quando quisermos nos livrar deles, gozaremos da mais completa paz, né? Então ele coloca aí justamente aí novamente o ser humano, né, como centro, o indivíduo como centro das questões e também como responsável, né, pelas suas próprias ações, né? Lembra lá que isso vai contra aquela visão teocêntrica lá, lembra lá da Idade Média, que se colocava as coisas, uma explicação metafísica. Então, uma determinada condição, uma doença que a pessoa pegou era culpa do pecado, era culpa de uma bruxa ou algo do tipo, né? Ou então era um castigo de Deus e por aí vai, né? Então, o Petrarca aqui ele já propõe justamente uma mudança de visão, né? Quando ele coloca aí, na verdade, que os inimigos da humanidade não é a bruxa, não é o demônio, nada disso, mas na verdade características que muitas vezes estão na própria humanidade, nos próprios seres humanos. E aí é preciso refletir sobre isso para poder se livrar desses inimigos, né? No sentido dessas características que dificultam, né, a vida humana. Então, quer dizer, Petrarca é considerado o pai, né, do humanismo, aí, o primeiro humanista, porque trazia, né, nos seus sonetos, nos seus escritos, essas características que colocavam, que traziam o homem, né, para um lugar de importância dentro da filosofia, tá bom? Então a revolução científica, né, já demonstra aqui a ideia de que a ciência, né, ela foi revolucionada, foi transformada de forma profunda, principalmente ali depois do século XVI, né, a partir do século XVI, XVII, a ciência ela vai ganhar uma forma que até então ela não possuía, tá bom? Então vamos aqui para a gente poder começar a entender. E aí a pergunta fundamental que a gente pode fazer para iniciar a nossa discussão, porque eu falei, essa aqui é uma aula mais introdutória, né, para a gente poder definir aquilo que é ciência, né, para que sempre fique claro quando a gente estiver falando sobre isso. Então, a pergunta fundamental é essa, né? O que é, né, ciência? O que é essa coisa que a gente tanto escuta falar, que eu vejo, né, muitos de vocês entendem como sendo o livro de ciências, né, no plural. E aí é importante a gente entender o que significa, né, quando a gente fala ciência. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra ciência vem do latim, né, da palavra latina scientia, né, que quer dizer conhecimento. Então, ciência é um conhecimento. É tanto que quando a gente fala assim, tu não estava ciente, né, quer dizer, você não sabia disso, toma ciência daquilo. Então, quer dizer, aprende sobre aquilo, conhece aquilo. Então, quer dizer, ciência é o ato de conhecer, né, é o conhecimento. Então, quando a gente pensa em ciência, nós estamos falando de conhecimento. E a pergunta é, mas é qualquer conhecimento? E aí, isso é uma boa questão, né? Será que qualquer conhecimento é ciência? Né? Dentro da concepção atual do que a gente entende como ciência? Por quê? Porque na história, pessoal, a ciência, a gente não tem exatamente um momento de nascimento da ciência, vamos dizer assim. Né? A divisão que a gente pode fazer é que existe uma ciência antiga e existe a ciência moderna, né? Que tem início ali por volta do século XVI e XVII, né? Que é consequência, né, claro, direta dos estudos lá do Galileu, do Copérnico e de outros que vieram depois deles, né? E que foram, né, fazendo as suas contribuições ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, definindo mais ou menos o que é essa ciência moderna que nós conhecemos. Mas antes disso não havia ciência? Na verdade é provável que havia sim, né? Não, claro que não nos mesmos moldes que nós entendemos, até porque a própria ciência ela não recebia esse nome, né? Por muito tempo, principalmente anteriormente, né? antes do século XVI e tudo mais, o que a gente tinha era a filosofia, né, de maneira geral. Então, se a ciência ela é o conhecimento, a filosofia fazia isso lá na antiguidade, né? Então, se a gente for buscar o momento ali de surgimento da ciência,
Muitos vão dizer, por exemplo, que o surgimento da ciência se deu a partir do momento que o homem começou a elaborar uma série de técnicas e conhecimentos sobre o mundo, né? Quando ele começa a fabricar, ali já se iniciava aquilo que posteriormente seria a ciência, né? Afinal de contas, ali ele começa a elaborar uma série de conhecimentos sobre a sua realidade, né? Que permitiu o homem fazer fogo, que permitiu ao homem assar um determinado alimento, construir uma determinada ferramenta. Então ali você já tinha sim uma produção de conhecimento, claro, uma produção com objetivo, né? Então, mas existia. Se a gente pensar na ciência no sentido intelectual, né, de conhecimento do mundo, aí a gente pode voltar, por exemplo, na Grécia, né, lá no século VII, com os filósofos pré-socráticos, ou também chamados de filósofos da natureza, né? Os filósofos pré-socráticos, eles buscaram tentar entender o funcionamento da natureza, a origem da natureza, a composição da natureza, né? E isso, claro, né, é também é uma forma de conhecer o mundo, né? E aí você vai ter, provavelmente, né, o que seria essa ciência antiga. Então, essa busca de conhecimento do mundo, ela é bem antiga, né? No entanto, pessoal, a diferença fundamental é que antes aqui da ciência moderna, não havia, né, uma série de metodologias e características que vão definir o que cada ramo da ciência vai estudar, ou a forma como eles vão definir e tratar os seus objetos, né? Por exemplo, até lá na Grécia Antiga não existia física, biologia, química, não existia isso, né? Existia a filosofia, e a filosofia, de maneira geral, ela abarcava todas as áreas desses conhecimentos, né? À toa que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, né? Já que essas áreas, né, todas as áreas, elas de alguma forma se ligaram, né, as áreas científicas se ligaram anteriormente à filosofia, né? Então, por exemplo, a física era chamada filosofia da natureza, né? A física, a biologia, a química descendiam, né, justamente dessa área, né, da filosofia da natureza, e por aí vai. Então, quer dizer, a ciência moderna, ela foi se subdividindo, né, ganhando ali métodos próprios para cada área desses conhecimentos. E aí hoje a gente tem uma profusão de, de conhecimentos diferentes, né? E aí, como eu havia falado anteriormente, qualquer conhecimento é científico? Não, né? Dentro da perspectiva do que é a ciência moderna, pessoal, a ciência, ela é um conjunto de conhecimentos sistematizados, né, que obedecem a um determinado método, a um determinado sistema, né, de produção desses conhecimentos e aprovação, né, e reconhecimento desses saberes. Então, quer dizer, não é qualquer conhecimento que é conhecimento científico. Para ser um conhecimento científico, ele precisa passar por uma série de etapas, né, que a gente chama de método científico, a gente vai já comentar aqui, né? Essas etapas, elas devem ser concluídas de forma rigorosa para que um determinado conhecimento ele possa ser aceito como um conhecimento científico, né? Mas de maneira geral, as ciências, elas são conjuntos de conhecimentos sistematizados. Isso vale para a história, isso vale para a geografia, né? Isso vale para a física, para a química, astronomia, história, geografia, biologia, antropologia, sociologia, psicologia e vai embora, né? Tem muitas ciências, paleontologia, arqueologia e aí vai. Então quer dizer, existem várias ciências, cada uma, né, com um conjunto de conhecimentos sistematizados, seguindo o método científico. E aí é importante entender também que, quando a gente fala método científico, né, não quer dizer que todas elas obedecem ao mesmo método, né? Por exemplo, a física tem o método dela, né, de produzir o seu conhecimento, de elaborar os procedimentos e as teorias e tudo mais. A história tem outro, né? Então era bem complicado de tentar entender o universo a partir do pensamento, sei lá, das teorias históricas ou mesmo utilizando os métodos da história, né? A mesma coisa seria muito complicado em tentar entender a história utilizando os métodos da física, né? Ou ainda os cálculos, né? Para entender a história seria bem complicado, né? Então, quer dizer,
As ciências, né, de acordo com os objetos delas, de acordo com aquela coisa que é o objeto do conhecimento delas, elas vão elaborar os métodos, né, aceitos para a investigação, considerados seguros, considerados embasados para poder estudar esses objetos. Né? Então, quer dizer, o método científico é o que torna um conhecimento científico seguro, né? Seguro em que sentido? Por quê? Porque a partir desse método, seguindo todo um rigor, né? Toda uma cobrança, vamos dizer assim, né? Por parte de toda a comunidade científica, aquele conhecimento ele é mais provável de ser seguro, ou seja, de ser confiável. Né? Não quer dizer que esse conhecimento ele é absoluto, que ele é definitivo, não é isso. Quer dizer que, dentre as formas de conhecimento, aquele é o mais seguro porque passou por todo um método, toda uma experimentação, toda uma análise, todo um rigor, uma aprovação para que ele pudesse ser considerado um conhecimento científico. Então, quando a gente pensa em conhecimento científico, não foi simplesmente uma pessoa estava lá na casa dele e imaginou qualquer coisa e disse, é isso aqui, pronto. E foi aceito como científico. Não é assim que a coisa funciona na ciência. Na ciência existe uma longa etapa, né, que precisa ser batalhada, né, aceita, comprovada de diversas formas para que um determinado conhecimento possa ser definido como científico. Né? Não é simplesmente dizer que é e acabou. Né? Precisa ser demonstrado, provado. Né? Eu acho até interessante porque muitas vezes eu já vi muita gente falando assim, né? Ciência, você na ciência você não acredita, né? Você demonstra, né? Mais ou menos isso mesmo, né? Então quer dizer, você não precisa acreditar, né? Você tem que demonstrar, né? Demonstrar que aquela conclusão ela é possível ou que aquele conhecimento ele é factível, ele pode ser observado, ele pode ser experimentado. Então quer dizer, você tem um método, né? O método científico ele serve justamente para isso, né? Para demonstrar que se qualquer pessoa pegar aqueles mesmos objetos e realizar aquelas mesmas experiências, elas vão obter o mesmo resultado. Então, basicamente, o método científico ele é o que sustenta, né, o conhecimento científico e que dá base para ele, né, embasa, ou seja, dá sustentação. Então, quando um conhecimento ele é afirmado pela ciência, não é que o cientista acha, né? Não é o que a gente chama de achismo, né? Não, ele não acha. Ele demonstrou, né, por A mais B, que aquilo ocorre ou que provavelmente aquilo ocorre de determinada forma. Né? Então é por isso que na ciência a gente não pode afirmar algo que não possa ser demonstrado de uma forma sustentável. Né? Então na ciência não pode dizer, não, eu acho que isso aqui não. Né? Ou você demonstra ou não. E aí, como eu falei, então o método científico ele passa por muitas etapas. Né? A observação. Então nós vivemos no mundo, né? O cientista ele vive no mundo, né? E quando eu falo cientista, pessoal, é só pensar em qualquer pessoa de qualquer uma dessas áreas que eu citei e de outras que existem aí, né? Então a gente vive no mundo e a gente observa o mundo. Então quando a gente observa o mundo, a gente vai vendo as coisas e vai se questionando sobre essas coisas, né? Então ao observar o mundo, né? A gente vê determinada coisa, sei lá, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da astronomia, né? Os astrônomos eles vão observar o mundo, né? Sei lá, Sol. Então ele observou o mundo, o universo, viu lá o Sol, ok. A partir disso ele vai levantar uma problematização, né? Sei lá, como o Sol surgiu? É uma questão, um problema a ser resolvido. Né? Como será que o Sol surgiu? Né? E aí, olha só as etapas que o cientista precisa passar. Então ele observa, viu lá o Sol, depois ele vai problematizar, né, questionar, né, sei lá, como o Sol surgiu, do que o Sol é feito, quando será que o Sol vai desaparecer, qual o tamanho do Sol, qual a temperatura do Sol, qual a composição do Sol. São vários problemas que podem surgir, né, dessa observação. Olha só a quantidade de questões que surgiram. Dá para responder todas assim de uma vez só? Na ciência é bem complicado, né? Porque um problema já é bem complexo de ser resolvido, imagina tantos. E aí, depois você vai lá, o cientista ele vai então pensar
ele vai estudar, vai ler, vai ver vai pesquisar o que outros cientistas disseram sobre aquelas questões que ele está colocando, e a partir disso ele vai elaborar uma hipótese, né? Olha, é provável que a explicação seja essa, sei lá, né? Daquela determinada explicação. E aí ele passa a experimentar, né? A ver, a fazer experiências para saber se de fato aquilo que ele pensou, aquela hipótese que ele pensou anteriormente, se ela é realmente possível. Aqui é uma coisa muito importante. A hipótese, pessoal, é aquela que surge, é uma explicação que surge anteriormente, né? Uma explicação que surge antes da experimentação. A experimentação vai confirmar ou negar aquela hipótese, né? Ou ainda fazer surgir outras hipóteses também. Então a experimentação é o experimental mesmo, é fazer a experiência, é avaliar e aí depois analisar os resultados dessa experiência para só então chegar a uma conclusão. E aí a conclusão é que vai definir se a hipótese ela era verdadeira, se ela não era verdadeira, se ela era parcialmente verdadeira, onde ela poderia ser, onde ela não poderia ser, quais são os acertos, quais são os erros. Então, na conclusão, né, após a análise, é justamente isso que a gente vai considerar o conhecimento científico. Depois de todo esse processo, que se conclui ali o que de fato se sabe, o que foi provado, o que não foi, né? Que a gente tem um conhecimento científico produzido. E aí ele ainda precisa de uma outra etapa do processo, né? Que é a aceitação por parte da comunidade da qual ela faz parte. Então, o conhecimento ele também precisa, né? Além de tudo, a aprovação dos demais. Então, outros, sei lá, seja de qual área for, né, físicos, astrônomos, químicos, precisam avaliar para ver se o método foi realizado de forma correta, para saber se existem falhas, saber onde é que estão as lacunas, né, onde foi que ficou algo que não foi bem explicado, algo que não foi bem aprofundado, algo que foi entendido de forma errada. Então, quer dizer, tudo isso é um longo processo para que um conhecimento científico ele possa ser aceito pela comunidade, né? Então, olha aí, então, o rigor metodológico é seguir os métodos de forma rigorosa, não é pular as etapas, não é fazer ali uma gambiarra para dar certo, não é fazer que o resultado seja aquele que eu quero que seja, não é para ser assim. Na ciência não pode ser assim, a gente tem que ter ética, né? Quer dizer, eu não posso falsificar os dados, eu não posso mudar os dados, eu não posso contornar, esconder esse dado aqui e pegar só aquele ali, porque é isso que faz a ciência, né, ser um conhecimento mais seguro, já que aqui existiria, né, um rigor a ser seguido, né, de forma ética, né, e aí, além de tudo isso, você ainda precisa da apreciação da comunidade científica, quer dizer, os outros cientistas, né, já com mais experiência, né, vão avaliar aqueles conhecimentos para ver, né, onde é que estão as lacunas, quais são, se tem erros, coisas que ficaram, né, superficial, mal explicado ou que foram omitidas, e aí você vai ter, né, um debate aí, né? Então, quer dizer, outros vão ver, dizer, olha, aquele conhecimento ali, o cientista que fez ele deixou isso aqui em branco. Então o cara vai lá e faz uma pesquisa em cima daquilo e vai responder aquele cientista. E aí vem outro e diz, olha, mas aquele outro fez isso dessa forma. E aí, então a ciência ela é isso, é um processo longo, né, de construção do conhecimento. A todo momento o conhecimento científico está sendo produzido, né? Ele não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra e também não é uma coisa definitiva. Isso aqui é uma coisa muito importante de se entender, pessoal. O conhecimento científico ele não é definitivo. Apesar de parecer, né, porque a ciência, porque é científico, então é absoluto e pronto. Não é isso, né? O conhecimento científico ele tem uma base, né? Ele tem um fundamento, ele é seguro, mas ele não é definitivo, né? Ele está sempre aberto para novas questões, para novas perspectivas, contanto que elas obedeçam o quê? O método científico. Então, quando a gente pensa na ciência, a gente está falando de todo um conhecimento sistematizado. Então, eu posso questionar o conhecimento científico? Sim. Né? Eu posso produzir um conhecimento que traga uma nova perspectiva sobre uma determinada questão? Sim, contanto que ele obedeça aos métodos científicos. Porque aí também, senão, aí não vale, né? Porque a ciência ela é feita de experimentação, né? Então, eu não posso dizer que
a gravidade não existe, se ela está provada, existem inúmeras experimentações, inúmeros estudos sobre a gravidade, e se eu disser que ela não existe, simplesmente disser que não existe pronto e quiser que isso seja aceito, é muito difícil, né? Eu preciso demonstrar, provar que a minha explicação, que a minha teoria, ela está correta, de que a gravidade não existe, né? Claro que se os experimentos demonstrarem para mim que a minha hipótese não está correta, né? Quer dizer que a gravidade não existe, então eu preciso aceitar então que eu estou errado e que a gravidade existe. Eu não posso fazer com que o experimento confirme aquilo que eu quero que seja. Não é assim que a ciência funciona. Várias vezes a gente tem uma ideia na cabeça e a gente vai pesquisando, vai experimentando, vai vendo. Quando chega no final a gente diz, no final de contas não era nada do que eu estava pensando. É outra coisa. E isso é ter rigor científico, isso é ter ética, né? A gente não pode simplesmente fazer o que a gente quer porque quer e pronto. Então, quer dizer, a ciência, olha como ela é complexa. E aí, como eu falei, cada uma das ciências, pessoal, vai ter os seus métodos. Na história, por exemplo, eu vou falar da minha porque eu sou historiador. Então, quer dizer, na história a gente não pode inventar nada. A gente precisa avaliar o passado a partir dos documentos, a partir dos objetos, a partir das fontes históricas, né? Aqui, ó, fontes históricas. Então, quer dizer, as fontes históricas, e a gente vai analisar essas fontes, entendendo quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que está escrito e o que também não está escrito, o que foi omitido. A gente precisa pegar mais de um documento, só um documento não serve de muita coisa. A gente precisa pegar um que possa comparar com o outro, que possa comparar com o outro, que possa comparar com o outro, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, um fala uma coisa que não está no outro, e aí a gente vai complementando esses conhecimentos e vai montando aí um quebra-cabeça gigantesco. Olha como dá trabalho produzir história, né? Se eu chego lá para produzir um conhecimento histórico, sei lá, sem fonte histórica, não vale de nada. Por quê? Porque precisa de método, precisa de rigor. Eu preciso ter fontes, eu preciso tratar essas fontes com rigor, com ética, né? Sabendo até que ponto eu posso confiar naquele documento, né? Porque a gente sabe que nem tudo que aparece pra gente é verdade, né? Então, quer dizer, até que ponto eu posso confiar naquele documento, até que ponto aquilo que foi escrito realmente aconteceu, ou ainda, se aconteceu daquela forma, né? Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que levar em conta para que a gente possa produzir um conhecimento seguro. Então, quando o historiador afirma algo, ele não está afirmando porque ele acha ou porque ele quer que seja daquele jeito. Ele afirma porque é o que o estudo, é o que o método sugere, né? Não é à toa que a gente vai se basear fortemente, né, nos métodos, nas teorias, nas metodologias das ciências. Por quê? Porque são elas que garantem o fundamento de sustentação desses conhecimentos, né? Então aqui, ó, eu coloquei uma imagem aí que demonstra bastante bem, né, o processo científico, né, o método científico. Isso vale para basicamente todas as ciências. Claro que algumas ciências é mais difícil de ter experimentação. Por exemplo, na história não tem como a gente fazer experimentação, não tem como reviver, montar de novo o passado e ver lá a coisa acontecendo. O que a gente tem é fonte histórica, e aí a gente tem um método para analisar essas fontes. Então o nosso método, em vez de ser experimental, ele é um método analítico, né? A gente vai analisar, né, trabalhar ali de forma analítica. Então, quer dizer, mas outros têm. A física, por exemplo, tem método experimental. Você pode ir lá experimentar. A biologia, né, a química, tem como fazer a experiência ali, ver se deu certo, se não deu, o que deu, o que não deu. Outras ciências como a sociologia, a antropologia, não tem muito como fazer o experimento propriamente dito, né? Tem como mais você fazer a análise. Então, olha só, como eu falei, então, tem a observação, o mundo, a gente está no mundo, a gente está observando o mundo a toda hora. A partir dessa observação do mundo, surgem perguntas, dúvidas, questões que precisam ser resolvidas. E essas perguntas, elas sugerem hipóteses. Quando eu me pergunto sobre algo, eu já penso muitas vezes qual seria a possível explicação. Olha, é provável que aquilo ocorra por causa daquela outra coisa. Então, essa explicação que vem antes, né, antes da experimentação, aquela que é provável que seja,
e que é preciso ter, claro, né, estudar, entender, para só então elaborar uma hipótese mais embasada, só vai ser provada ou reprovada por meio da experimentação. Então, depois que eu monto toda aquela explicação, se é provável que seja daquele jeito, eu vou lá, faço a experimentação e vejo, né? Aí essa experimentação vai produzir resultados que eu vou analisar e comparar com a hipótese e ver até que ponto é de fato daquele jeito que eu imaginei, onde não é, como foi de fato, e aí só então eu elaboro uma conclusão, né? Quer dizer, aí a conclusão vai definir de fato o que o experimento e a análise dele de fato, né, demonstrou. Então quer dizer, olha como é complicado chegar a um conhecimento científico, tá? Então quando o conhecimento ele é considerado científico, ele é aprovado pela ciência, ele passou por um longo caminho, não foi uma coisa assim de uma hora para outra que alguém acordou de bom humor e fez, não, tá? E aí eu coloquei aqui uma chargezinha que eu acho bem interessante, né? Porque muita gente às vezes confunde, né? Então olha só, o que é uma teoria científica? Tá? O que é uma teoria? Porque muitas vezes a gente vê muita gente falando, mas isso é apenas uma teoria, né? E na ciência, pessoal, essa palavra teoria, ela tem um significado diferente do que a maioria das vezes as pessoas entendem, né? A gente acha que no senso comum, né, popular, o pessoal acha que teoria é aquilo que não tem comprovação, né? É qualquer coisa assim que alguém pensou, vou fazer uma teoria louca aqui, né? Sem nem base nenhuma. Não é isso. Na ciência a coisa é um pouco diferente. Por isso que eu trouxe essa charge aqui. E aí a senhorinha aqui está falando para o rapaz. A evolução é só uma teoria, né? E aí você vai ver, né? Então muita gente pensa que uma teoria é só uma hipótese. O que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem teoria com hipótese. Uma crença ou algo que não foi ainda comprovado com 100% de certeza. Teoria é isso, não? E aí a gente diz, não, né? A teoria na ciência não é isso, pessoal. Né? Na ciência, uma teoria é uma moldura de trabalho, né? Quer dizer, explica os fenômenos de forma concisa, coerente, sistemática e preditiva. Ou seja, uma teoria na ciência, ela é todo um sistema, né, que demonstra de forma às vezes muito precisa ou muito próxima da precisão, de forma sistemática, coerente, em que não é apenas uma parte que dá certo e a outra não dá. O ideal é que ela seja ampla a ponto de abarcar os diversos processos. Então, isso é uma questão especificamente que precisa de um longo processo para ser aceita pela comunidade científica. Então, olha só, aqui tem um exemplo fundamental que é o da gravidade, né? Então, começa com a hipótese, aqui, a maçã caiu. A história da gravidade, a maçã caiu. Né? Só o fato de uma maçã cair vai me levar a alguma coisa? Não. Mas aí, quando você começa a testar e ver se as outras maçãs caem, então ela vai ser testada. Então, várias maçãs caindo. A gente viu que se uma funcionou com as três, algo tem em comum aí, alguma coisa tem. E aí, tem tantas evidências que são consideradas válidas. Então, quer dizer, uma teoria, ela precisa ser testada, ela precisa da hipótese primeiro. Depois ela é testada várias e várias vezes, de formas diversas, diferentes. E aí, nas diversas formas que ela aparece, várias evidências sugerem que aquela teoria ela é válida. E aí, quando ela tem várias evidências da sua validade, então ela é considerada aceita pela ciência. Então, quando você pensa assim, é uma teoria, na verdade é uma teoria que passou por um longo processo para ser aceita. Muitas vezes algumas teorias levam décadas, né, para poder serem definidas, para serem aceitas pela comunidade, porque é preciso um longo histórico de evidências que se repetem, que reaparecem em determinadas coisas, em outras. Então, é uma coisa contínua, né, que vai sendo avaliada ao longo do tempo até que ela seja aceita. Né? Então, aí a charge continua. Né? Portanto, quando alguém diz a evolução é só uma teoria, tem razão. É só uma teoria. Uma teoria muito bem comprovada. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na evolução, né, quer dizer, das espécies, é uma teoria bastante com uma série de evidências, né?
pensa na teoria do Big Bang, a gente está falando também de uma teoria com uma série de evidências que sugerem aí essa explicação, né? Então, quer dizer, ser uma teoria científica não é ser só um achismo, não é porque os cientistas não têm certeza ou porque é algo que surgiu assim de uma hora para outra. Na verdade, passou por um longo caminho para ser aceita, aprovada, né, e reconhecida como uma teoria científica.